Nosso programa está no ar. Bem-vindos. Hoje, 20 de março, estamos dando boas-vindas ao outono. Bem-vindo, outono. A estação das folhas secas, né? Dos ventos uivantes, mas também de céus muito límpidos, estrelados. Bem-vindo ao outono e que traga boas notícias, que traga tempos e dias melhores para nós todos, não é? Muito bem, meus amigos, escolhi hoje um tema porque a gente é bombardeado diariamente aí pela mídia, pelas coisas que acontecem, pelas conversas que a gente tem, e então a gente começa a analisar, poxa, todo mundo tem sede de justiça, né? E nem sempre a justiça da terra é eficaz ou eficiente e se cumpre totalmente. Então a gente fica pensando, puxa, aquele criminoso escapou da lei, mas será que escapou da justiça divina? Esse é o tema. Esse é o tema de hoje e espero poder, com isso, trazer aí um bom material para a nossa reflexão. Como espíritas, nós sabemos que a vida continua e que os erros cometidos na Terra, ainda que passem impunes, ou ainda que punidos pelo homem, mas que não tenham feito em nós mudanças, não adianta. O mal praticado continua na consciência e nós vamos enfrentar o tribunal da consciência do outro lado, não é? Eu tenho visto pessoas que dizem, mas o fulano lá praticou o mal, depois ele conseguiu escapar com advogados, etc. No âmbito da política, a gente vê aí, mas aquele político corrupto, ele foi julgado na instância que não era adequada, porque o crime dele era federal, ou o crime dele era estadual, vê se pode. E ele saiu ileso. Ou então o homem que molestou, ou que praticou violência doméstica, né? Maus tratos à mulher, depois a mulher pediu medida protetiva, tal, dali um tempo a lei, a vigilância, a proteção da mulher falha, o bandido não está preso, volta e conclui e consuma o feminicídio. A gente fala, mas por que deixaram fulano solto? E assim vai. A justiça da terra, ela está caminhando junto com a civilização, melhorando. Ela vem lá de 3.000 anos atrás com Hammurabi, o Código de Hammurabi, né? Lá na Babilônia, que já tinha um princípio norteador, olho por olho, dente por dente, mas chegou em Moisés escreveu lá os 10 mandamentos na tábua da lei, desceu para o povo, já era um avanço, já tinha ali um germe, um princípio da justiça divina ali, não matar, não ofender, não ferir, amar a Deus sobre todas as coisas, já foi um avanço. Com Jesus, então, vivemos então um momento mais sublime da lei de vida, porque Jesus no monte disse, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Pregou a lei do amor e mostrou aos homens que nada passa impune. Diante das leis divinas, não há um jota, um tio que seja deixado de lado. A lei é cumprida integralmente. Claro, Jesus está falando da alma, porque se não paga aqui, paga lá. Se não paga na terra, paga no céu. Ou seja, a justiça caminha. Depois continua em vidas seguintes. A reparação, não adianta escapar. Então é um tema rico, um tema interessante, e que nós vamos colocar aqui no nosso programa de hoje. Mas antes, vamos chamar a nossa vinheta? É preciso, né? Lembrar sempre do nosso programa, como ele é, como é que fica.
Agora sim, voltando com o nosso programa, a vida continua. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, dê um apoio para nós, dá um like, mesmo que não esteja gostando muito. Ajude a divulgar a doutrina espírita, é a maior caridade que nós podemos fazer para a nossa doutrina, é divulgá-la. Deixar que as pessoas saibam também. E se isso faz bem para nós, por que o outro vai ficar privado dessa luz? Essa luz é importante. É consoladora por excelência, instrui a gente, esclarece, nos dá uma fé raciocinada, que é uma fé vibrante, que não balança, que não vacila diante dos testemunhos. Então é isso. Eu, ontem, zapeando aí na internet, caí lá num canal chamado ICL, Instituto Liberta, Conhecimento Liberta. E lá estava uma jornalista divulgando seu livro, Baviera Tropical, por Bedina, né? Bettina. O nome da jornalista é Bettina, não estou lembrando, Anton. Ela ganhou o prêmio Jabuti do ano passado na categoria de literatura não ficção. E ela traz aí um documentário sobre Joseph Mengele. Pessoas da minha época devem lembrar disso. Joseph Mengele trabalhou no campo de Auschwitz durante a Segunda Guerra, era um dos médicos da SS, não era chefe ali dos outros médicos, mas era um dos que fazia experimentos com as cobaias vivas dos judeus que estavam lá no campo de concentração e extermínio. Ele fazia experiências, porque ele, além de médico, também era um antropólogo e acreditava na raça perfeita, na raça pura. O que traz o gene, uma raça pura, como é que é o gene, a constituição genética. Então, ele fazia experiências. Imagine só. Ele fazia experiências. Pegava um tecido daqui, um tecido dali, do olho, da orelha, cortava aqui, cortava lá. Imagino a tortura que foi para aqueles pacientes dele, né? Então, o Joseph Mengele, chamado Anjo da Morte, lá nos campos de concentração, quando a guerra acabou, ele se viu em maus lençóis e tentou fugir. Claro, as cortes de justiça estavam atrás dos nazistas para puni-los pelos crimes de guerra, né? E o Joseph Mengele, fugindo da justiça, das cortes internacionais, de Israel, dos Estados Unidos, das Nações Unidas, ou da corte de Haia, tá? Ele conseguiu um passaporte num daqueles países da Cortina de Ferro e veio para a Argentina, porque o governo de Perón era simpático ao nazifascismo. Mas na Argentina ele não ficou, ele pulou para o Brasil, veio aqui, morou no Brasil 20 anos no pós-guerra. Eu me lembro que em 82 eu trabalhava no jornal O Estadão e estava acompanhando essas notícias. Comissões aí de direitos humanos de Israel, dos Estados Unidos, estavam vindo ao Brasil para saber onde ele tinha se escondido, onde ele estava. A caça por nazistas era intensa. Eu me lembro de vários nazistas presos, mas o Joseph Mengele até então não havia sido encontrado. Até que chegaram a viúva de Mengele, Liselott, morando no Brooklyn, em São Paulo. É o que conta a jornalista aí, a Bettina, no seu livro Baviera Tropical. Ela conta que lá encontraram diários, cartas, coisas dele, mas e o corpo? Onde estava? Ele tinha morrido? Aí chegaram a um cemitério clandestino, eu não sei se Perus ou Embu das Artes, eu não sei, talvez eu esteja errado aí. Mas encontraram a ossada, os restos mortais, e eu me lembro que Romeu Tuma era o diretor da Polícia Federal em São Paulo, mais um médico legista da USP, estiveram lá examinando aquela ossada e o crânio, por isso que aí aparece na capa do livro um crânio aí.
porque foi o que deu certeza aos peritos para dizer que aquele era o esqueleto de Joseph Mengele, porque havia uma marca aqui em José, uma cicatriz de um corte, de uma fratura, e no crânio ali encontrado mesmo também. A arcada dentária também, tinha uma falinha entre os dois dentes da frente, estava lá. Então, isso foi uma grande frustração para a Comissão de Justiça de Israel, dos Estados Unidos, porque eles queriam fazer justiça, mas ele está morto, como é que nós vamos fazer? Tolos, porque eles acham que a justiça da terra é a justiça suprema. Não é. Claro, todo mundo quer ver o sujeito preso. Vem para cá, vai para lá, fica aí. Mas eu, à época, me impressionei com o tema, fiquei um pouco tocado, escrevi um artigo, levei na redação do Estado, eu não era da redação, eu não era um articulista, mas disseram, leva lá para o Toninho, boa morte. Eu já contei isso aqui e vale a pena contar de novo. Quando eu falei Toninho Boa Morte, todo mundo riu de mim. Falou, pô, você não sabe que isso aí é uma alcunha, uma gozação. Ele trabalha lá no setor da... Como é que chama aquele setor do jornal que publica o obituário de todo mundo que morre? É uma seção sacra que tem lá no final do jornal. E eu cheguei lá, o seu Toninho Eutanásia? Bom, aí ficou pior ainda. Toninho me atendeu meio com raiva, falou, o que você tem? Eu falei, eu queria ver se dá para pôr aí esse artigo, ainda que seja aí nas últimas páginas do jornal. Está muito atual, aí era um artigo sobre Joseph Mengele, no qual eu dizia, ali eu estava falando como espírita que eu sou, que Joseph Mengele não escaparia à justiça divina, porque a vingança não se extingue com o sangue. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aqueles que sofreram aqui injustiça, eles vão para o além e a sede de vingança muitas vezes continua acesa. E eles esperam a desencarnação dos seus algozes para cobrar deles, para ir à forra. Então eu falei, olha, Mengele com certeza encarou as suas vítimas, aqueles pacientes dos seus experimentos, né? Aquelas cobaias que estão lá, ei, meu olho! Imagine, um aparece sem olho para ele, o outro sem isso, um outro sem aquilo, o outro com um problema no braço que ele operou, que ele arrancou os testículos, as vísceras, imagine. Falei, então, é assim que se opera a justiça divina. Ninguém escapa. Podemos escapar das leis da terra. Você dribla a justiça, você paga um bom advogado, você dá um jeito. Mas da justiça divina, não. Porque se você não escapa lá dos seus algozes, também você não vai escapar da consciência. Porque a consciência uma hora vai dar aquele clique e esse é o tribunal infalível. Eu falei, eu errei. Não, agora eu estou entendendo que o erro foi meu. Culpa minha. Quando nós fazemos essa meia-culpa, ótimo. Quanto antes a gente se arrepende, começamos a reparar, espiar e reparar. Mas, às vezes, alguns vão se arrepender muito tardiamente. Então, o seu processo de expiação é mais demorado. E eu peguei esse caso, trouxe para vocês, eu acho que ele é muito emblemático. Porque outros também que, na hora de serem pegos pela justiça, se matam. E acham que com isso sai ileso. Não, pior. Além da falta que já haviam cometido, tem mais esse crime a responder, o do suicídio. Mas aí nós caímos em Allan Kardec. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele incluiu lá o que chamou de Código Penal da Vida Futura, com 33 artigos. Ali ele vai discorrendo como é que se opera os nossos atos, as consequências morais, como se dá esse processo de expurgar, de resgatar o mal cometido. E lá no 33º artigo, que é o último, ele faz um resumo. Ele fala a justiça divina se resume nesses 3 princípios. Primeiro, toda imperfeição nossa gera sofrimento.
E o sofrimento, ele é consequência que advém das nossas imperfeições. Como uma gripe pode advir de um resfriado que você teve, ou de um vírus que você contraiu. Assim como o mal de estômago pode vir de um excesso que você cometeu à mesa, assim como um problema de diabetes pode vir do excesso de açúcar que você ingeriu. Enfim, ele diz, até certas coisas que aparentemente você não fez mal a ninguém, a preguiça, o ócio, pode te gerar tédio, que é uma consequência. Então, ele termina dizendo, no terceiro princípio, que nisso se resume a lei divina. Nós somos sempre herdeiros dos nossos atos. Cada qual colhe conforme semeou. Ou, ainda, somos herdeiros das próprias obras. Não é isso que diz Tiago, que está lá no Evangelho? Pois é. Então, para aqueles que têm sede de justiça e ficam muitas vezes chorando, dizendo, puxa, eu perdi fulano, mataram meu marido, como eu vi a viúva daquele indigenista que morreu lá na Amazônia, ela chorando a falta dele. Falei, justiça mesmo seria ele estar aqui comigo de volta. Talvez estivesse, ela não estivesse vendo. Mas se já conseguiram encontrar os criminosos, não menos mal, né? E assim tem sido com os crimes. Você fala, prender o criminoso, ótimo, mas isso ainda não apaga a dor, né? E outra coisa, digo mais, prender também não significa muito. Porque o criminoso, se não se arrependeu, ele pode, inclusive, dentro da cadeia, arquitetar novos crimes. E na primeira fuga, na primeira saidinha que é dada, ele comete novos crimes. Então, a cadeia aqui na Terra não educa muito, não. Quem se educa somos nós mesmos. Quando a gente coloca a mão na consciência e diz, errei, Senhor, eu sofro e sei por que sofro, mas eu quero reparar. E aí começa, sim, o processo de expiação e a reparação, que pode ser feita ainda nesta vida. Quando não é possível, se a expiação vier mais tarde, lá no além, cabe ao espírito pedir uma nova reencarnação. E os nossos maiores lá do além vão estudar o caso e dizer, olha, você vai voltar. Você vai voltar nesse lar, nessa família aqui, você terá meios, circunstâncias tais que vão ajudá-lo a reparar tudo que você fez de errado. Então, essa é a lei divina. Aquela que Jesus disse, bem-aventurados vós que tendes sede de justiça, porque sereis consolados. Então, meus amigos, ninguém escapa ao guante da lei divina. Podemos driblar aqui a justiça terrena, mas a lei divina não. Ela é imutável, ela é soberana e perfeita. Não que Deus seja um carrasco, ele fala, eu vou te punir, não. As leis é que são justas e perfeitas. Portanto, como diz aí Allan Kardec em O Céu e o Inferno, se queremos viver as venturas de uma vida feliz, de paz, vivamos no bem, praticando o bem, hoje e sempre. E isso só vai trazer bem-estar para todos nós, felicidade e alegria, tá bom? Até o próximo programa, se Deus quiser. Eu te espero. Fiquemos na paz de Deus. Até lá. Tchau!